todos, irmãos. Amém. Pai Senhor. Acabaram de sentar, é como o jogo das cadeiras. Sentar, levantar, sentar, levantar. Então, se puderem levantar-se, agradecia. Obrigada. Vamos louvar ao Senhor. Estamos aqui a cantar que não foi com o ouro que nos comprou o Senhor Jesus, mas foi com o seu sangue. Mas que bom que Deus fez por nós, né? Deus salvou-nos, deu o maior preço por nós, por cada um de nós. Então vamos cantar sobre a incrível graça de Deus. Amém? Quem vence em nós todo o pecado, seu amor é grande, tão poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Envolve a terra com sua voz e nos surpreende com maravilhas, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deste ali, e agora livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Quem põe em ordem o nosso caos e nos adota como seus filhos, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo e resplandece com a sua beleza, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deste ali, e agora livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deste a mim, e agora livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, sua vida deste a mim, e agora eu livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim.
Eu nesta manhã quero deixar um conselho da palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Para cada um de nós. Todos nós precisamos de bons conselhos. Amém? Bons conselhos. 14, versículo 2. Toda a gente está lá, segundo livro de Crônicas, 14, 2. E diz assim: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Podemos ler outra vez? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Versículo 4. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Podemos ler novamente? E mandou a Judá que ao Senhor, Deus de seus pais, e que... Ok, vamos avançar para o versículo 7. Pode ser? E diz assim: Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. E até aqui a nossa leitura e a nossa meditação. Um conselho para nós. Estava tudo calmo. Estava tudo calmo. Tinham buscado ao Senhor, Deus tinha dado vitória, a terra estava calma, estava tudo bem. Eu quero-vos perguntar, está tudo bem convosco? Amém. Mas o conselho era, vamos edificar cidades e vamos colocar... O que é que ele foi para colocar? Muros, portas e ferrolhos. Muros, portas e ferrolhos. Isto fala-nos de quê? De segurança. Eu esta semana estava lá com meus alunos dos séniores, não é? Estamos quase na reta final, e tinha lá uma senhora que dizia assim: olha, eu já estou a lidar melhor com o medo, já não durmo com as portas, eu dormia com as portas todas trancadas e punha um banco a trancar ainda mais a porta e eu arrastava a mesa da cozinha para a porta. Eu ri-me com ela, não é? Eu disse: alguém quiser entrar, a mesa, a cadeira, não vai fazer nada, não é? Mas ela, o medo fazia fazer isto. Mas eu quero-vos dizer que em tempos de paz, em tempo de segurança, que nós temos que preparar a nossa vida. Não é quando a guerra começar, quando vierem os problemas, quando vierem as tentações, quando vierem as provas, quando vierem as tempestades, não é aí que nós temos que preparar a nossa vida, a nossa casa. É em tempos de paz e segurança. E o conselho que eu vos quero deixar, aqui o conselho foi para colocarem torres, portas e ferrolhos. Queridos irmãos, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Coloquem-no como o Senhor da vossa vida. Coloquem a vossa vida segura nas suas mãos, para que quando vierem as provas, quando vierem os ventos, quando vier a tempestade, quando vierem as dúvidas, quando vier a perseguição, vocês saibam exatamente em quem é que confiam. Amém? E possam ter a segurança do Senhor. Amém? Vamos orar. De eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Eu não sei se todos estão aqui, conseguem perceber quão grande é que nós aí estamos a cantar. Nós estamos a dizer, Deus, deixas 99 só para me encontrar. Eu não sei se todos estão aqui, sentem-se encontrados por Deus. Sentem-se que estão com Deus e que vivem para Deus. Mas eu quero dizer que Deus diz que Ele deixa as 99 ovelhas para encontrar a única que se perdeu. Ele quer encontrar, Ele quer mostrar o seu amor por cada um de vocês. O que precisam fazer é também dar um passo de fé, um passo em direção para Deus, porque Deus quer e Deus vai acolher. Deus quer mesmo muito amar e mostrar o seu amor por nós. Vamos cantar então de novo. Como Deus procura-nos por toda a escuridão, nada trava Deus. Nem o nosso coração vai travar Deus. Deus quer realmente fazer a sua obra em nós. Amém? Então, vamos ver as sombras, escalar as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz Para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça e te veja, Deus. Esta
amor é inigualável. Me deste vida quando eu morto estava. Tu me escolheste quando eu nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Me deste vida quando eu morto estava. Tu me escolheste quando eu nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando eu morto estava. Tu me escolheste quando eu nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. A paz do Senhor a todos os irmãos. Falámos aqui sobre o sangue de Jesus e quantas vezes Ele derramou o seu sangue. Não só uma, mas várias vezes. Eu contava com 8, mas com o desenvolvimento do estudo cheguei a 9. E vamos vê-las. Mas não é importante o número. O que importa é o significado, não é? E a mensagem de tudo isto. O poder do sangue de Jesus. E temos como texto base em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E já hoje cantamos sobre o sangue derramado na cruz em nosso lugar e o sacrifício que Deus fez por nós, enviando o seu Filho, não é? Jesus. E também, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há remissão. E também em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não é? Aquela grande luta que houve ali entre o dragão e a mulher, mas o sangue estava lá e Satanás foi vencido. Que diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Glória ao nome do Senhor. Então, podemos perguntar: por que estudar o sangue de Jesus? E podemos responder: o sangue de Jesus é o centro do plano da salvação. Jesus podia ter vindo, poderia ter nascido não como uma criança qualquer, porque logo a partir do seu nascimento houve situações diferentes daquelas que eram habituais, mas com o desenvolvimento, com o crescimento, com tudo mais, era necessário chegar àquele ponto que nós, de facto, temos conhecido.
pois o sangue de Jesus é o centro do plano da salvação, e desde Gênesis ao Apocalipse vemos o princípio do sacrifício substitutivo, pois Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para redimir toda a humanidade. No Getsemane, ele venceu a vontade própria. E aqui, em Lucas 22:44, diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. E, posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue e corriam até ao chão. Diz-se que uma pessoa em cada 1 milhão poderá suar sangue. Conta-se a história de uma freira que em determinada altura sofria tal agonia que também ela suou sangue. Também se conta de um jovem militar que também, numa outra situação que não é descrita para aqui, mas que sofria de tal maneira que ele também suou sangue. Mas temos esta situação de Jesus, para nós bem conhecida. E então aqui pergunta-se qual o significado. Aqui Jesus venceu a luta interior entre a sua vontade e a vontade do Pai. Até ali era só entre ele e Deus, não é? E então havia ali aquela força enorme, aquele peso, aquela responsabilidade, mas Jesus venceu. Então podemos aplicar isto quando oramos como Jesus: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então o sangue nos dá poder para obedecer mesmo em dor, não é? Se nós podemos aplicar esta palavra às nossas vidas: não se faça a tua vontade, mas a tua. E muitas vezes temos esta tentação, não é? Somos tentados, enfim, passamos por situações que é necessário, na verdade, haver este relacionamento e este diálogo com o Senhor. E então temos como exemplo quantas vezes estamos diante de decisões difíceis. O sangue de Jesus nos capacita a escolher o caminho certo. Glória ao Senhor. Portanto, tenhamos esta consciência. Então, depois deste episódio, não é? Jesus foi preso, conhecemos a história, aquela situação toda, em que ele voluntariamente, quando perguntaram onde está ele, e Jesus disse: sou eu, a quem vocês procuram. E eles não ligaram muito, voltaram a fazer a pergunta, e eram cerca de 40, penso eu, 40 militares, um pelotão, ou mais do que um pelotão, para o levar. Bastava uma pessoa que ele humildemente se entregou, e ele disse: sou eu, já disse que sou eu. E ali eles caíram por terra só pelo poder da sua palavra. Mas deixemos isso e vamos então ao assunto principal. Ele é levado para a sala de tortura, e ali, durante o interrogatório, os evangelhos não relatam, mas lá em Isaías 56:6 diz: as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Jesus deu o seu rosto mesmo perante a dor. E aqui podemos dizer que ele pôs a sua face à disposição, lhe arrancaram, imaginamos, a barba, e certamente ao arrancar-lhe parte da sua barba, eles provocaram pela primeira vez sangue na vida, no corpo de Jesus. Aliás, pela segunda vez agora, não é? Dado que a primeira foi no Getsemane, como nós já frisámos. Portanto, e naquela sala de tortura havia um tronco, e Jesus é colocado ali e amarrado ao tronco.
temos visto filmes, demonstrações, podemos imaginar, temos lido muito da Palavra de Deus sobre este assunto e a verdade é que é doloroso, não é? Quando Jesus é colocado ali. E então temos aqui a ferida que é feita nas costas de Jesus e ele é ferido pelas nossas enfermidades. Em Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Glória ao nome do Senhor. Perante Pilatos, assim é que é, eu não estou a abreviar, houve aquela demanda, quem solta, quem não solta, e então soltou-lhe Barrabás. E tendo o mandado de açoitar, Jesus entregou-o para ser crucificado. Isto só para, não importa aqui agora Barrabás, nem a preferência de um pelo outro, mas o mandato de Herodes para que ele fosse, na verdade, açoitado. Agora, preso naquele tronco, como já referi, 2 homens bem fortes, que eram escolhidos a dedo, são colocados um de cada lado de Jesus, com os seus chicotes, com pontas de osso, ou chumbo, ou ainda ferro nas suas pontas. E agora não me recordo quantas pontas tinha o chicote, mas a verdade é que em cada ponta havia, na verdade, pedacinhos de osso e chumbo ou ferro. E agora aqueles homens musculosos batiam com quanta força tinham e pedaços de carne vinham na ponta do chicote e aqueles homens o olhavam e olhavam um para o outro, porque certamente já tinham chicoteado muitos condenados, já tinham passado muitas vezes por aquela experiência e não tinham encontrado uma resistência tão grande. E diz-se que até às 18, cerca das 18 chicotadas, as pessoas já ficavam sem sentidos. E eles certamente começaram a olhar um para o outro quando passou das 18 e começaram a sentir o peso da responsabilidade perante os seus chefes. E como ele não desfalecia, Jesus não desfalecia, eles agora estavam preocupados já em poder vir a ser substituídos, ser advertidos, ser despedidos do seu trabalho, porque talvez não estivessem a bater com tanta força quanto seria necessário. Mas a verdade é que Jesus tinha que resistir. A história conta que quando chegaram às 18 chicotadas, a pessoa que estava a ser torturada já estava praticamente sem sentidos ou quase morto. Agora os carrascos estavam a ficar preocupados, como eu já referi, e nervosos, pois o seu chefe os iria condenar se não tivessem alcançado o objetivo, pois eles estavam intrigados com a resistência deste condenado. Descobriram que estavam na presença daquele que desconheciam, aliás, que estavam na presença daquele que estava dando a sua vida para salvar a humanidade da condenação eterna e que aquela resistência provinha de Deus, provinha do Pai, e que tudo o que estava acontecendo estava integrado no plano de Deus. Era necessário atingir as 40. Não chegou lá, foram 40 menos uma, e já explicamos porquê. Consta no estudo da medicina que existem 39 enfermidades raiz. Toda a doença, 39 enfermidades raiz. Estas derivam 38 variações, 38.000 variações. Eu há dias tive zona, agora dizem-me que o Jónatas tem varicela, não é? E que é também uma derivação da zona, ou a zona é uma derivação da varicela, qualquer coisa assim. Mas certamente outras derivações haverá. E se formos para a gripe, encontramos muitas gripes de variadas origens e espécies. Portanto, isto para podermos compreender que uma doença raiz é uma das 39
é a gripe, mas depois a gripe se expande. Se estivermos aqui na Europa, se estivermos na África, se estivermos, enfim, noutro lugar qualquer. Portanto, para podermos compreender que Jesus também morreu e levou sobre si as nossas enfermidades. E se estamos a falar de 39 enfermidades raiz, era preciso que ele sofresse e pagasse por todas elas, não é? Era preciso que Jesus resistisse até às 39 chicotadas, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus não só pagou pelos nossos pecados, como levou sobre si todas as nossas enfermidades. Terminado este processo das 40 chibatadas menos uma, colocaram sobre o seu corpo uma capa de cor púrpura, e a capa se pegou às suas feridas, como acontece, não é? Quando nós esfacelamos um dedo e abrimos o golpe com a faca da cozinha, com a ferramenta de trabalho, e colocamos alguma coisa ali, aquilo vai pegar, vai colar. Agora imaginamos o que é o peito e as costas de Jesus completamente desfaceladas, e porem-lhe uma capa por cima, e uma hora depois arrancarem-lhe aquela capa. Então todas as feridas ficam novamente em aberto. Cerca de uma hora depois puxaram aquela capa e as feridas voltaram a abrir-se. E Jesus sangra pela 4ª vez. E perguntamos: quantas pessoas têm feridas abertas? Porque em vez de as cicatrizar com o perdão, simplesmente as tapam com uma capa de cor qualquer, que a mais pequenina coisa se prende num pequeno obstáculo e é arrancada sem dó nem piedade e de novo volta a sangrar. Estamos a aplicar isto para as nossas vidas, que muitas vezes temos feridas que não estão completamente cicatrizadas, fechadas, e que pomos um pequeno penso rápido, pomos alguma coisa a tapar, mas por baixo daquele penso está carne viva, está uma ferida por cicatrizar, e de repente aquela proteção foge, sai do sítio e volta a sangrar. E o nosso coração geme, porque a ferida que levamos connosco não está cicatrizada. Jesus está dizendo: tem calma, Jesus quer curar as tuas feridas. Glória ao nome do Senhor. E então podemos dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória ao nome do Senhor. O significado então: cada chicotada representava enfermidades sendo levadas sobre ele, como já referimos anteriormente. E então qual é a aplicação? Podemos orar com fé pela cura física e emocional, confiando no preço pago por Cristo. Glória ao nome de Jesus. E como exemplo, testemunhos de curas e milagres acontecem até hoje por meio da fé no sangue do Senhor. Aleluia. Jesus é então levado perante Pilatos, e Pilatos manda crucificar a Jesus, e eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, pois eles queriam que Jesus perdesse a sua memória. Com estes espinhos a espetarem-se pelo seu couro cabeludo. E Jesus sangrava pela 5ª vez. E se ele não desmaiou lá, às 18 chibatadas, também não ia desmaiar com a coroa de espinhos. E diz-se noutra passagem que lhe colocaram-lhe a coroa de espinhos e deram-lhe uma cana para a sua mão. Mas depois tiraram-lhe a cana e batiam na sua cabeça, certamente para cravar melhor ainda aquela coroa de espinhos. Mas ele não perdeu os sentidos, nem podia desmaiar, porque ele estava ali com uma missão muito especial. E puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça.
E aqui, qual é o significado do derramamento de sangue a partir da coroa de espinhos? É a rendição da mente. Pensamentos de culpa, vergonha e maldição. Jesus oferece paz mental. Podemos levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo, pois destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É necessário estarmos sintonizados, não é? E estarmos em obediência ao Senhor. Ele oferece paz mental, porque a sua mente não foi afetada, como era objetivo daquela condenação. Pois podemos levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Cristãos que viviam em depressão, hoje vivem livres após entregarem as suas mentes a Cristo. Este é o privilégio, não é? Este é o exemplo que nós podemos tirar. Este é o fruto, não é? O resultado que nós podemos tirar desta vez que Jesus, na verdade, derramou o seu sangue em nosso favor. E, prosseguindo, enfim, estes malefícios que tentavam fazer a Jesus, agora era a altura de as suas mãos também serem perfuradas. E aqui temos como significado as nossas obras redimidas. Como diz lá em João 20, 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Vê aqui as minhas mãos. Suas mãos foram furadas para derrimir as nossas ações. Quanta maldade nós não fazemos com as nossas mãos, muitas vezes. Mas também porque as suas mãos foram perfuradas, não é? Não partidas, não é? Porque não havia a defesa de que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. Mas entre as suas mãos, entre as nossas mãos, entre os ossos, há espaço, não é? Para que aquele ferro, aquele prego, pudesse perfurar sem danificar o osso. As nossas mãos agora podem ser usadas para servir, curar e abençoar. Glória ao nome do Senhor. Suas mãos foram furadas para derrimir as nossas ações, mas elas agora, as nossas mãos, podem ser usadas para servir, curar e abençoar. Glória ao nome do Senhor. Que possamos usufruir deste privilégio, que possamos pôr em prática aquilo que o Senhor nos dá, e é muita coisa, não é? Quantas vezes a nossa mão está fechada, meio fechada, entreaberta, o que queiramos dizer. E as bênçãos do Senhor estão logo ali. Estão ali, à nossa disposição, só à espera de um pequeno gesto, que o coração se abra em primeiro lugar, que a mente se sintonize, o coração se abra e a nossa mão fique pronta a receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude. Mas não bastou as mãos, a seguir foram os pés. Os pés foram cravados. E então aqui temos a rendição do nosso caminho. No Salmo 22, 16, diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, e traspassaram-me as mãos e os pés. Muitos séculos antes disto acontecer, lá estava a palavra do Senhor, como nós dizíamos de início, desde o Gênesis ao Apocalipse. Este plano sempre está presente. Glória ao nome do Senhor. Trespassaram as minhas mãos e meus pés. Jesus consagrou o nosso caminho com o seu sangue, não é?
O nosso caminho está consagrado. Como? Com o sangue que foi derramado pelos seus pés. Podemos andar na vontade de Deus, guiados pelo Espírito. Glória ao nome do Senhor. Não pela nossa mente, não pelo nosso sentido, não pela nossa vontade, mas pela vontade daquele que derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Podemos andar na vontade de Deus, guiados pelo Espírito. E então, como exemplo, pessoas que andam em caminhos de perdição, hoje são missionárias, evangelistas e pastores. Andavam perdidos. Outros que não são missionários, nem evangelistas, nem pastores, mas estão aqui, estão lá fora, conhecem, têm o privilégio de, na verdade, ver agora os seus passos, não é? Guiados pelo Espírito do Senhor. E agora Jesus prossegue, não é? Mãos perfuradas, pés perfurados, estava pendurado naquela cruz. E há 30 anos atrás, 30 anos antes, para Jesus, não é 30 anos de agora, para Jesus, 30 anos antes, como os irmãos estão lembrados, Jesus fugia com a sua mãe e com o seu pai José, sua mãe Maria e seu pai José. E no meio do deserto encontraram um grupo de ladrões. E diz-se que entre esses ladrões se encontrava um que se chamava Dimas. E este ajudou e disse a seus pais: digam a ele que se lembre de mim quando da minha morte. E não é que este ladrão era um dos que estava ao lado, pendurado numa cruz ou no madeiro, ao lado de Jesus. E Jesus não se esqueceu. Quando aquele homem pendurado na cruz ao seu lado lhe pediu perdão, e Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus lembrou-se, ainda criança, quando fugia com seus pais daquele encontro. O pastor certamente depois poderá confirmar, não é? Mas a verdade é que o que importa aqui é que Jesus nunca se esquece dos encontros que tem connosco, dos pedidos que ficam diante do seu altar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus, já sem forças, o seu pensamento divagava, e diz-se que toda a criança judia, quando vai dormir, olha para o seu pai e diz: guarda-me enquanto durmo. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como quem diz: eu vou dormir. Não é? Também não está específico nos Evangelhos, mas este diálogo mental existiu certamente entre o filho e o pai. Vou estar 3 dias no pó da terra, mas ao 3º dia, acorda-me. Vou dormir, vou estar 3 dias no pó da terra, mas ao 3º dia me acorda. Eu quero ficar com eles mais 40 dias. Comendo, convivendo com eles, com meus amigos, e só depois vou para junto de ti. O plano de Deus se cumprindo. Eu quero ficar com eles 40 dias, comendo, convivendo com eles, com meus amigos, e só depois vou para junto de ti. E nisto o céu se rasgou, a terra tremeu, o sol escureceu e o vento se exaltou.
Glória ao nome do Senhor. E perante isto, aproxima-se um dos soldados, e na dúvida se já estaria morto ou não, perfurou o seu lado, ou o lado de Jesus, mas estando já morto, o sangue já não circulava nas suas veias, e saiu do seu corpo água e sangue. Se alguém já presenciou alguém que partiu para a eternidade, agarrando a sua mão, ou estando por perto, pode-se aperceber que naqueles instantes, e quando a pessoa parte, o coração para, o sangue deixa de circular nas veias, há uma transformação visível no rosto, no corpo. Aquilo que era vermelho ou rosa passa a ser branco. Há ali uma transformação tão grande durante uns minutos. Parece que a pessoa se deforma. Tinha acontecido isto com Jesus. O seu sangue já não circulava nas suas veias. E quando aquela lança é espetada no seu lado, já não sai sangue vivo, não é? Sai sangue e água, não é? E assim nasceu a Igreja. Qual mãe que, quando dá à luz uma criança, rebentando a bolsa das águas? Portanto, o seu lado perfurado é uma nova vida e nascimento espiritual. João 19:34 diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado, e estamos a repetir, com uma lança, e logo saiu sangue e água. Saiu sangue e água, pois o sangue, o significado, representa redenção. A água, a purificação e novo nascimento. Eu vou repetir porque a leitura foi incorreta. O sangue representa a redenção, a água, purificação e novo nascimento, como diz lá em João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Privilégio maravilhoso, este novo nascimento que houve na nossa vida. Somos convidados a nascer de novo e a entrar numa nova aliança com Deus. Todos nós, certamente, ou grande parte de nós, já tivemos este privilégio, não é? Já fomos convidados a nascer de novo e temos essa experiência e entrar numa nova aliança com Deus. Como Eva nasceu do lado de Adão, a Igreja nasce do lado de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Como Eva nasceu do lado de Adão, a Igreja nasce do lado de Cristo. E agora temos e este foi um dos pontos que foi acrescentado, feridas internas. Alguém me deu esta dica, que é a redenção das dores escondidas. Isaías 52:14 diz-nos: o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro homem. Jesus levou também traumas, abusos e rejeições. Podemos ser curados de feridas emocionais profundas. Já não estamos a falar daquele sangue vermelhinho, quente, não é, que sai do nosso corpo, mas de algo que está no íntimo do coração de Deus, do coração de Jesus. Ele levou também traumas, abusos e rejeições. Portanto, alguém que se sente traumatizado, abusado, rejeitado, pode também confiar que o Senhor, tal como levou as nossas enfermidades, também levou esses problemas com Ele. Podemos ser curados de feridas emocionais profundas.
alguém que sofreu abuso e encontrou cura e restauração por meio do sangue de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E então, muitas outras passagens. Remissão dos pecados, Efésios 1:7. Somos perdoados e livres da condenação. Justificação, Romanos 5:9. Somos declarados justos diante de Deus. Purificação da consciência. Tudo isto, ações do sangue. Em Hebreus 9:14. Libertos da culpa e da condenação. Santificação, Hebreus 13:12. Capacita-nos a viver em santidade. Reconciliação com Deus, Colossenses 1:20. Temos paz com o Pai. Glória ao nome do Senhor. Acesso ao Santo dos Santos, Hebreus 10:19. Podemos nos chegar com confiança. Glória ao nome do Senhor. Vitória espiritual, Apocalipse 12:11. Superamos o mal pelo sangue e pelo testemunho. Glória ao nome do Senhor. Maravilhoso privilégio termos sido lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Que o nosso coração possa estar reconhecido, grato a Deus, recordando, não trouxe nada de novo para os irmãos, mas é bom recordarmos aquilo que Ele fez por nós, porque muitas vezes negligenciamos, tantas vezes, não só negligenciamos aquilo que Ele fez, aquilo que Ele nos perdoou, mas aquilo que Ele tem à disposição para nós usarmos, com base neste sacrifício que Ele fez. Ele deu-nos o privilégio de podermos ser usados, não é? E usufruir desta forma tão maravilhosa. Então, alguns desafios para nós. Você tem vivido debaixo da autoridade e do poder do sangue de Jesus? Nós temos vivido debaixo da autoridade e do poder do sangue de Jesus? Nos dias de chuva, e quando vamos para a chuva, para a rua, e não levamos proteção, ou um fato próprio, ou um chapéu de chuva, não é? Corremos o risco de nos molhar. Mas negligenciamos no dia a dia e na nossa experiência com Deus, com o mundo, com aquilo que está tudo à nossa volta. Muitas vezes andamos desprotegidos, tendo toda a proteção, toda uma capa impermeável, maravilhosa, que nós desperdiçamos muitas vezes e não aplicamos à nossa necessidade. Faça a pergunta de novo e cada um responde perante o Senhor. Você tem vivido debaixo da autoridade e do poder do sangue de Jesus? Que áreas da sua vida precisam ser redimidas? E ponho no plural. Que áreas da nossa vida precisam de ser redimidas? Façamos o nosso exame de consciência diante de Deus, com sinceridade, com simplicidade, sabendo que Ele não nos condena, Ele nos perdoa, mediante o nosso sentido de arrependimento, não é? Que áreas da nossa vida precisam de ser redimidas? Hoje está bem, amanhã já está mal. Hoje estamos no caminho certo, mas já não vou repetir aquela cena. Mas passam-se os dias, o inimigo dá a volta, a nossa carne nos baralha, nos confunde, e lá estamos nós de novo a cair no mesmo erro. Que o Senhor nos fortaleça. Há pecados ou feridas que precisam ser lavadas pelo sangue hoje, não logo, não amanhã, não para a semana, mas hoje mesmo. E cada um tem certamente a sua mente a trabalhar
e a digerir esta interrogação e certamente pensando, digerindo, descendo ao coração, Jesus está fazendo o trabalho. Como você pode aplicar essa vida na sua família, no ministério ou no trabalho? Glória a Deus. Que a verdade de Deus seja uma realidade nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Precisamos, certamente, todos nós, de mais um toque, mais uma força, mais uma vitória, na medida em que precisamos nos aproximar do Senhor. Aleluia. Curvemos as nossas cabeças. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por cada gota de sangue derramado por mim. Lava-me, purifica-me, restaura-me. Que eu viva à luz da Tua cruz e no poder da Tua ressurreição. Aleluia. Em Teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia.